Eu sei que você já quer começar o ano 2025, né? Lendo aquele seu livro que você nunca mais leu, né? Aquele que você deixou lá na gaveta, que quando você lia você não entendia nada, não lembrava de nada. Nesse vídeo aqui, eu quero tratar de duas técnicas para cada tipo de pessoas. Porque eu sei que talvez você, irmã, tá me ouvindo, aprende escutando. Eu sei que você, irmã, aprende escrevendo. Eu sei que você, irmã, aprende falando do que escrevendo, escutando. Então, irmã, que é esse tipo de pessoa que lê, que consegue aprender alguma coisa falando isso, nesse vídeo eu quero dar duas técnicas para vocês. E no meio desse vídeo eu vou dar uma extra para cada tipo, para essas três tipos de pessoas, beleza? E eu já quero tratar logo nesse primeiro capítulo, né, do vídeo, sobre a pessoa que aprende escutando. E a primeira até técnica que eu quero mostrar para você, irmã, que aprende escutando é: assista a vídeos do YouTube sobre o livro. Aí você deve estar se perguntando, mas Du, é para eu escutar audiobook? Não, não é isso. O que eu estou falando para você aprender é: pega vídeo de pessoas, professores ou pessoas normais, sabe, canais dark, que falam sobre o seu livro. Por exemplo, eu tenho meu livro, esse aqui da Monja Coen que eu tô lendo. Pesquise no YouTube, canais ou até gringo, pessoas falando desse livro, falando da mensagem, discutindo as críticas, falando sobre a história, como que é empolgante e tudo mais. Nesse meu canal tem a playlist, né? Já tem dois vídeos desse livro aqui, da Monja Coen. Se você quiser, pode conferir no meu canal. Então, a primeira técnica é: pega esses vídeos canais que falam sobre o seu livro, preste bem atenção no que estão falando, depois escreve, anota isso. Oi, calma aí. Depois anota isso, tá bom? Agora a segunda técnica, que obviamente é o audiobook. Só que você não vai escutar audiobook caminhando, cozinhando, né, que as pessoas falam. Ah, ouve audiobook caminhando, fazendo exercício, correndo, lavando roupa, lavando a casa. Não. Reserve um tempo do seu dia, mesmo que seja para 20 minutos, e escuta o audiobook. Por exemplo, o vídeo do audiobook tem 1 hora e meia. Veja 10, 20 minutos desse audiobook e anota. Escreve o que você entendeu nesses 20 minutos. Ok? Agora, para você que aprende escrevendo, eu vou dar outra duas dicas. A primeira dica é a mais óbvia, né? Resumo de maneira criativa, né? E o que é esse resumo? Você provavelmente vai pensar, ah, é um resuminho de 15 linhas. Não. Quando eu falo para fazer um resumo assim grande, eu estou falando para você fazer um resumo sobre tudo o capítulo ou o livro que você leu inteiro, se por acaso você leu inteiro. Então, por exemplo, vamos dizer que você pega um livro sobre o primeiro capítulo, correto? E eu quero que você anote, escreve tudo. A história, o personagem, escreve um enredo, escreve o processo, né? Como que foi a história inteira do capítulo, se tiver uma história. Escreve o que o autor queria falar sobre esse capítulo e qual foi a mensagem. Então você vai resumir isso tudo em um só texto. Entendeu? Você não vai fazer um resuminho de 30 linhas igual da escola, né? Fazer um resuminho só e pronto. Não. Eu quero que você anote, escreve tudo do livro, sem deixar nada. Porque se você fazer isso, depois de acabar de ler o livro, você vai lembrar do que você leu. Você vai lembrar, e quando você estiver escrevendo,
Ah, o capítulo começou assim e assim. Então escreve assim e assim na sua linguagem. Que você entenda, ok? Porque assim você vai conseguir lembrar o que você acabou de ler. Olha um exemplo aqui. Esse aqui, ó, foi um resumo de um capítulo só. E obviamente o capítulo era pequeno. E olha só o quanto de resumo eu fiz. Só de um capítulo. Entendeu? Isso é de um capítulo só. Então eu quero que você pegue esse capítulo que você leu, ou o livro, e dá aquele resumo de sei lá quantas páginas. Ok? Não faz de 15, 30 linhas, que nem na escola. Não. Faz o de quantas páginas do seu caderno, mas faz tranquilo, lembra, memorize, ok? Do que você aprendeu. Rever de novo, ok? Agora a segunda técnica para você escrever. Faça as perguntas do seu livro. Por exemplo, de pergunta pergunta sobre o que o capítulo tá explicando. O que o capítulo tá falando para você. Por exemplo, o primeiro capítulo da Monja Coin, ela fala sobre escolhas. Então escreve assim, pergunta assim, né, no seu caderno, o que esse capítulo da escolha da Monja Coin está explicando? Ou quais são os personagens desse capítulo e o que estão fazendo? Qual que é o enredo dessa história? Aí faz uma outra pergunta. Qual que é a mensagem principal? Qual que é a mensagem desse capítulo ou desse livro? Ó, aí depois uma outra pergunta também. Qual que é a minha reflexão sobre esse capítulo? Reflita, faz essa pergunta e reflita sobre isso e escreve no seu caderno, ok? Agora para o terceiro capítulo, para aquelas pessoas que aprendem falando, certo? E a primeira técnica para você aprender falando. Quando você acabar de ler o seu livro, não, por mais que seja algo estranho falar isso, né? Por mais que seja ouvir falar que essa técnica pode ser meio estranho para você, mas aprenda falando sozinho. Por exemplo, assim, você não vai pegar um livro e ficar saindo da rua, na sua casa, ficar falando nossa, esse livro falou isso aqui. Não. Acaba de ler seu capítulo, certo? Acaba de ler. Depois que você acabar de ler, fecha o livro e lembra, repensa tudo que você leu. Por exemplo, das escolhas, que é o primeiro capítulo. Certo, então, nesse capítulo, falou a história dessa pessoa, falou que escolhas é importante, que temos que pensar, ter escolhas sábias. Ela falou também sobre isso, entendeu? Falar sobre isso, o livro, do seu capítulo, né? Agora uma dica extra, né? Eu quero dar uma dica extra para vocês. Se você tiver tempo entre 3 ou 4 horas no seu dia, clica aqui nesse link abaixo do meu WhatsApp, porque eu quero fazer uma mentoria com vocês sobre como ler um livro. Essa dica que eu tô dando, essa técnica que eu tô dando para vocês funciona, só que talvez tem técnicas que eu não mencionei aqui que são minhas e técnicas de outros países que outros leitores usam. Então, se você quer aprender essas técnicas minhas e de outros leitores sobre ler um livro, ou um artigo, ou sei lá o que, clica no link do meu Instagram, que eu tô numa promoção de 50%. Minha mentoria é R$ 100 a cada 3 ou 4 horas. Só que eu vou cortar para 50%, que é começo do ano. Então é R$ 50 por 3 ou 4 horas estudando, ou até mais, certo? Para te ensinar, para você aprender a botar na prática, para como você lê o seu livro, ok? Continuando, agora minha segunda técnica fale em voz alta. Fa, anota, não, anota não, desculpa. Quando você tiver com a sua caneta, né, que é uma técnica que eu uso, que se você aprender comigo na mentoria você vai entender.
Usa a caneta. Eu tô indo. Usa a caneta para você entender o que o tio tá dizendo em voz alta. Fala como tô falando para você. Não fala pela mente ou pelo olho assim. Não, fale falando, entendeu? Lê falando com a sua boca, tá bom? Porque daí se você ficar falando pela sua mente ou pelo seu olho, vai vir aqui esse pensamento que vai atrapalhar você, ok? Então, para você não ficar com essas distrações que vai vir com você, porque eu sei que você lê um livro e vem aqui esse pensamento distraindo você. Agora, se você ficar falando, como eu tô agora, você vai ficar mais concentrado, entendeu? Óbvio que no começo vai vir aqui esse pensamento atrapalhando você. Só que depois, com o tempo, essas distrações vai sumir, ok? Então, pessoal, se você achou essa dica interessante, essas técnicas interessantes, e como eu já falei, se você quer aprender novas técnicas como as minhas e de outras pessoas lá de fora, curte e me segue. E se você quer a mentoria de 3 4 horas por R$ 50 em promoção, só acessar o link, tá? Do meu WhatsApp. Aí nós vamos conversar, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui.